passado fim de semana ocorreu a última grande peregrinação do ano, 13 de outubro. Estamos a ver algumas imagens das cerimónias religiosas. Um mar de gente, mais um mar de gente, correu ao Santuário de Fátima, sabendo-se que este 13 de outubro batia também com o fim de semana natural, que mais peregrinos, mais devotos deslocassem até ao santuário, e foi o que sucedeu com transmissão em direto da RTP das cerimónias de Fátima. A propósito do Santuário de Fátima e também dos milagres ocorridos há mais de 100 anos, tantos são aqueles que se deslocam até Fátima porque são crentes. A Eliana Oliveira fez o favor de ouvir alguns deles. A Eliana está aqui connosco, compilou algumas destas histórias num livro que se chama Nas Raízes de Fátima. A Eliana está connosco. Bom dia, Eliana. Olá, Eliana. Bom dia, bom dia. Que alegria estar aqui. Obrigado. Nós somos muito gratos por voltares à praça. E obrigada pela partilha, não só em livro, mas agora connosco para nos falar um pouco mais das muitas histórias que foi ouvindo, porque já há algum tempo que recebe os peregrinos em Fátima e, portanto, deve ter histórias incríveis e que era uma pena guardá-las só para si. Sônia, você nem imagina assim, a emoção que é, não é? Para quem não conhece o nosso projeto, Raízes de Fátima acolhe peregrinos. Peregrinos, nós chamamos todos, os que vêm a pé ou não. Porque a Lúcia tem uma frase que ela diz que enquanto estamos na Terra, somos todos peregrinos a caminho do céu. É a vida, não é? Então, assim, nós acolhemos peregrinos do mundo inteiro em Fátima em visitas guiadas. E ao longo do tempo, os peregrinos começam a partilhar não é, as suas histórias, o motivo que os leva até Fátima. E são histórias lindíssimas, realmente, que foi impossível mantê-las só dentro do Raízes de Fátima. Foi então que surgiu esse livro, que é uma partilha na gratidão da oportunidade de poder acolher essas pessoas e poder transmitir esse amor, não é, como instrumento. Todos nós no Raízes de Fátima, todos os nossos guias e todas as pessoas envolvidas, nós somos instrumentos desse amor. Eliana, quando é que quando é que tu, nós temos tanta confiança já há tanto tempo, quando é que tu descobres também esta tua proximidade aos segredos de Fátima? Não é apenas e só por motivos familiares, acredito, não é? A família sempre raiz, tem não é? Há uma ligação familiar. Sim, a família sempre tem aquele peso, não é? Na verdade, meus pais são de Fátima. E esse sotaque esconde um pouco toda essa minha portugalidade, né? Tanto que quando me perguntam de onde eu sou, eu digo sou portuguesa nascida em São Paulo. Porque foi no Brasil que os pais se conheceram, embora sendo os dois portugueses. Exatamente, exato. E os dois de Fátima, Sônia. É uma coincidência. Moram muito perto e foram se conhecer numa cidade como São Paulo. Exato. Casaram-se e eu nasci lá. Hoje meus pais ainda moram no Brasil e eu estou há 30 anos já em Portugal. E em 2017, no ano do centenário das aparições, eu tive um chamado e aí transformei toda a minha vida, mudei-me para Fátima fisicamente mesmo para abraçar essa missão. Bom, que chamamento foi esse? O que é que houve algum acontecimento da sua vida? Olha, eu estava na procissão das velas com o Papa Francisco, né? Quando o Papa Francisco veio canonizar Jacinta e o Francisco, e eu tive um instante, é muito difícil de explicar em palavras, não foi uma visão, claramente, mas tive um instante muito forte, uma certeza que deveria dedicar a minha vida a isso. E é claro que eu ainda me debati algum tempo com isso, não é um chamado dessa magnitude, muitas vezes eu até rezava pedindo, ai meu Deus, escolhe uma freira, ou alguém mais preparado do que eu, não é? Mas com o tempo, muitos anjos que aparecem no nosso caminho, muitas pessoas que nos ajudam, né, no nosso caminhar. Aí eu abracei o projeto, montei o Raízes de Fátima, que tem essa vertente presencial, mas não só. Nós temos todo um conteúdo online, gratuito, cursos também, sempre com essa missão de aproximar as pessoas deste amor de Nossa Senhora. Eliana, e a família, como é que reagiu? A mãe e o pai, por exemplo, mas para onde? Mas para Fátima. Pois é, mas na verdade eles são de lá originalmente, não é? Eu tenho família e tenho família em Fátima. E esse chamado veio muito também, porque era um momento muito especial para nós, para nossa família, porque de forma distante eu ainda tenho parentesco com a Jacinta e o Francisco. Sim. O meu bisavô era tio das crianças, por isso para nós aquele era um momento precioso, não é? Era um momento muito especial.
E ali com o Papa Francisco, claro, na procissão das velas, que é um momento que eu costumo dizer que também é indescritível, não é? Tive este chamado, então, e transformei minha vida e nunca estive tão feliz, Sônia, respondendo a sua pergunta. Aquela felicidade, aquela felicidade Sim. quando nós sentimos que cumprimos que não se explica muito por palavras, mas sente-se. É exatamente. Eliana, a vida muda quando se abraça um projeto desta natureza, porque é muito também de sentimentos e de entrega que se fala quando se convive com os peregrinos e com quem é devoto. O que lhe pergunto é, nesta sociedade de tanto consumo imediato, de tanto egoísmo, tanto egocentrismo, como é que depois se consegue conciliar esta mole humana com a tendência contrária de cada vez sentirmos que há menos devoção e mais admiração própria? Pergunta importante, não é? E de fato, é verdade. Até que a nossa visita guiada, por exemplo, tanto no Santuário de Fátima como na Aldeia dos Pastorinhos, ela levou mais de um ano a ser preparada, junto com as irmãs da Aliança de Santa Maria, de forma que as pessoas pudessem realmente passar um pouco pela mensagem de Fátima. Não, a nosso propósito não é só entregar algo que as pessoas possam ler no livro, mas partilhar um pouco deste amor, não é? Certo. E é impressionante, Jorge, mesmo na sequência do que você está me perguntando, como as pessoas se emocionam, porque estão carentes desse amor, desse colo materno. A gente nota essa carência, não se fala muito em amor, em conversão, em transformação, em perdão, não é? E isso nota-se muito, muito nos peregrinos que chegam até nós, não importa de que devoção seja, porque acolhemos a todos. Claro. O amor de Deus que Nossa Senhora nos trouxe é para todos, não é? Então acolhemos todos de qualquer religião. E mesmo católicos que recebemos, sentimos este certo vazio, porque o primeiro mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas, e estamos num mundo em que nos mostra que enfim, que o caminho pode ser outro, mas que ele se torna vazio, na verdade, não é? Estamos numa sociedade de ver para crer. Ora, como é que se vê o fenómeno de Fátima? Como é que se vê Deus? Não se vê, não se prova, não é? Tanto que até ontem mesmo, eu tinha um grupo da Índia, recebi um grupo da Índia, e eles perguntavam, mas vocês, milhões de pessoas vêm a Fátima só porque 3 crianças dizem que viram a Nossa Senhora, não é? Claramente que nós temos o Milagre do Sol, que corresponde a essa aparição agora do 13 de outubro, mas sim, a fé, ela vai nos mostrando o caminho, né? E eu posso dizer isso por experiência própria, deste projeto que eu abracei com tanto amor, com tanta entrega, que não deixa de ser difícil, não é? Muitos momentos há que abrir mão de muitas coisas para se entregar a ele, mas a recompensa, ela é tão grandiosa que eu costumo dizer que o Raiz de Fátima me faz milionária de tudo aquilo que o dinheiro não compra. Isso faz a diferença. Alguma destas histórias, sem revelarmos todo o conteúdo, alguma destas histórias é mais tocante do que outras? Todas terão o seu significado, não é? Sim, todas têm o seu curioso, valor, não é? É bem curioso porque as pessoas que têm lido o livro, cada pessoa se sente tocada por uma história diferente, porque eventualmente seria aquilo que ela precisava, não é, no seu coração. São uma pequena parte das histórias de pessoas que passou por nós que me tocaram muito profundamente e que eu partilho aí à luz daquilo que eu fui sentindo também. Ou seja, eu não conto a história de Fátima, porque para isso eu costumo recomendar o livro das Memórias da Irmã Lúcia. É melhor, não é? Ninguém melhor do que ela para contar a história de Fátima. É uma partilha. Uma das histórias que me comoveu demais, recebo grupos, nós recebemos uma pessoa. Se tivermos uma pessoa, porque cada pessoa é um mundo. Claro. Não é? E ela pode replicar esse amor de forma tão grandiosa. Então, nesse dia eu recebi um peregrino americano, um combatente, um soldado, e que dizia que tinha tido um sonhou com a Lúcia, olha que bonito. E a Lúcia tirou o óculos dela e entregou para ele. E ele disse, eu percebi que eu tinha que enxergar o mundo com amor, porque depois de participar de tantas guerras eu me afastei de Deus, porque meu melhor amigo faleceu nos meus braços, então foi assim uma visita muito intensa, ali com alguém que passou por horrores de uma guerra, num local em que nós falamos tanto de paz, em que a Nossa Senhora veio nos pedir oração e paz. Então, assim, relato também, por exemplo, essa história que tocou-me profundamente. Eu fiquei alguns dias a chorar,
confesso, porque foi muito impactante para mim receber alguém que vinha com uma experiência tão contrária a tudo aquilo que nós trabalhamos e nós falamos, mas ele buscava isso também no seu coração, buscava essa paz e esse amor, sentia esse vazio. Então, nós temos nesse livro essa compilação de diversas histórias, com aquilo que os peregrinos partilham, e depois também com o nosso sentimento face a este amor que nós buscamos viver, não é? Todos os dias. É uma batalha de uma vida, eu costumo dizer. Até o desenho de uma criança. Tem o desenho da Também Leonor. pode manifestar a sua fé através de um desenho, por exemplo, a sua verdade. sensibilidade. E a Leonor, eu recebi isso no dia dos pastorinhos, no dia 20 de fevereiro. E foi muito bonito, a família dela com a pequena Leonor e ela, nossa, um encanto de menino, um doce. E nós vamos vendo, foi muito importante para mim nesse dia, porque me lembrou a pureza do coração dos pastorinhos, não é? E porque foram crianças escolhidas para receber essa mensagem que é tão impactante e que já transformou a vida de milhões de pessoas. Fátima, fala-nos dessa transformação, não é? Que é uma transformação que acontece primeiro em mim, mas não é sobre mim. Ela acontece em mim para que eu possa transformar a vida dos outros, principalmente daqueles que estão distantes do amor de Deus. E essa é uma das maiores interrogações, a ingenuidade das crianças. Como é que aquelas 3 crianças mantiveram durante a sua existência? Bem, sei que 2 delas faleceram muito cedo, mas de qualquer modo elas mantiveram sempre a mesma história, contaram sempre os mesmos episódios e disseram sempre a mesma coisa ao longo das suas vidas. Eliana, muito obrigado por aqui teres vindo à Praça da Alegria. Muito obrigado. Nas Raízes de Fátima, o livro da Eliana Oliveira, que já está à venda, já foi lançado. Sim, está no nosso site, raizesdefátima.pt, e convido a todos que quiserem vir a Fátima também, que venham conhecer a nossa visita guiada, não é? E os nossos conteúdos online, raizesdefátima.pt. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado nós, obrigado pelo regresso ao programa. Vou dar um conselho, vem já, pode ser? Até já. Até já.